Olá, o meu nome é Sérgio Moro e este é o segundo vídeo em que vamos explorar o conjunto de dados que foi carregado de acordo com as indicações do primeiro vídeo, relacionado com a pandemia. Assim, é necessário primeiro seguir os passos referidos nesse primeiro vídeo, assumindo-se que assim foi feito. Depois é necessário importar o dataset seguindo exatamente os passos indicados no primeiro vídeo. Desta forma, deve-se pressionar onde diz Import Dataset e onde indica From Text Read R. Vamos agora colar aqui o endereço que foi previamente copiado e pressionar em Update. Como resultado, podemos ver que todo o conjunto de dados foi importado para o R. Finalmente, então, carregar em Import para podermos trabalhar com este conjunto de dados. Vamos agora pressionar, cá está o conjunto de dados, vamos agora pressionar em File, Open File e abrir o script que se encontra e foi fornecido na plataforma. De seguida, ao longo deste vídeo, iremos seguir a execução destas instruções de código e aprender um pouco mais sobre a linguagem R para a análise de dados. A primeira instrução, cá está, destina-se a selecionar apenas as colunas que vamos necessitar. A estrutura de dados onde é guardada a tabela em R chama-se DataFrame. Para se filtrar num DataFrame, usam-se os parênteses retos, tal como aqui está. Assim, à esquerda da vírgula, filtram-se as linhas. Neste caso, não queremos filtrar linhas, apenas colunas. Desta forma, as colunas filtram-se à direita. Cá estão elas. Vamos então filtrar pelo conjunto de colunas que são Country, Year Week e New Cases. Ou seja, face ao conjunto de dados original, queremos apenas reter estas três colunas. Vamos então carregar aqui no final da linha e em Run para que esta instrução seja executada. Podemos ver aqui em baixo, na janela de baixo, que se chama de consola, que esta instrução já foi executada. Se executarmos aqui em baixo, names, CSV, vemos todas as colunas que existem no conjunto de dados original. Já se executarmos a mesma instrução, names, mas dados, que foi a DataFrame que criámos aqui com esta instrução, obtemos só as três colunas que filtramos. Vamos agora, de seguida, filtrar pelas linhas. Cá está. À esquerda da vírgula, podemos filtrar então pelas linhas. Vamos analisar, neste caso, os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Executamos então esta linha e vamos obter então um novo DataFrame chamado Dados Península Ibérica. Se executarmos aqui na consola a instrução head e depois passando o DataFrame que acabamos de criar, verificamos o conteúdo das primeiras 6 linhas deste novo DataFrame. O que podemos ver aqui é que a coluna com o ano e a semana tem o formato do ano separado por um traço e por um W, seguido do número da semana ao longo do ano. Ora, esta informação não é muito útil diretamente,
porque temos de fazer contas para perceber qual a primeira semana, por exemplo, de junho. Vamos então focar-nos no mês de junho. Desta forma, para percebermos qual é então o número dessa semana, podemos executar esta instrução. Se escrevemos agora aqui na consola semana 1, percebemos que a primeira semana de junho corresponde ao número 22. Porém, conseguimos ver que este número 22 surge entre aspas. Tal significa que o valor retornado foi considerado uma cadeia de caracteres, ou uma string em inglês. Desta forma, teremos que usar a próxima instrução para converter esta string para um valor numérico em inteiro. Ao executarmos novamente semana 1 aqui na consola, verificamos que já não surge entre aspas. Porém, como a semana surge no formato W seguido do número da semana, temos agora de voltar a adicionar o W através da próxima instrução. Vamos então executar estas duas instruções. Nesta aqui, o que acontece é que é obtida a sequência de semanas a partir da primeira semana de junho e incluindo as 3 seguintes. Nesta de baixo, vamos então adicionar 2020-W mais as semanas e ver o resultado obtido. Ao se pressionar o X aqui, vamos então obter as semanas pelas quais queremos filtrar. Finalmente, podemos então usar esta variável o X, cá está, para filtrar apenas as 4 semanas que nos interessam. E vamos então executar esta instrução. Vamos agora desenhar um gráfico, mas antes temos de instalar o pacote ggplot2, que é muito útil para desenhar gráficos em R. Os pacotes em R são gratuitos e podem ser obtidos através do site CRAN, onde estão publicados. A instalação do pacote só necessita de ser executada uma única vez em cada computador. E é feita através desta instrução que se denomina install.packages. Vamos então fazer run. Para se poder executar esta instrução é necessário estar ligado à internet, pois este package vai ser obtido da internet. Conforme se pode ver. Teremos que aguardar um pouco que a instalação termine. Portanto, enquanto este botão de stop estiver disponível, quer dizer que ainda está em execução. A velocidade de instalação do package está relacionada quer com o acesso à internet, quer com o próprio computador. Se bem que no caso deste pacote demora um pouco. Finalmente terminou. Teremos agora de executar a instrução require, que vai carregar o pacote que foi instalado em memória. Esta instrução install packages só necessita de ser executada uma única vez num computador. Já a instrução require
necessita de ser executada todas as vezes que o ambiente RStudio for aberto. Ao executá-la, então o pacote é carregado em memória. Vamos agora, através da instrução ggplot, desenhar um gráfico de barras que permita acompanhar a evolução do número de novos casos de Covid-19 semanais em ambos os países, Portugal e Espanha. Assim, o eixo do X corresponderá à semana e o dos Y ao número de novos casos. Vamos então executar esta instrução e ver o gráfico surgir nesta frame lateral. Como vemos, já se percebe a evolução para o mês de junho, sendo as barras azuis correspondentes aos casos em Espanha e as restantes aos casos em Portugal. É possível, através do ggplot, melhorar este gráfico. Para começar, podemos atribuir umas legendas em português aos eixos. Podemos depois também renomear as legendas dos valores dos eixos, para permitir mais facilmente perceber a que semana é que se referem as barras. Cá está. E aqui estão as legendas em português. Finalmente, os valores que podemos ver aqui para este eixo do X estão muito pequenos, tal como para os eixos dos Y. Podemos aumentá-los, aumentar o tamanho da fonte. Vamos então executar esta instrução um pouco mais complexa, mas que permitirá obter um gráfico mais facilmente perceptível. Cá está. Podemos ver que as semanas já surgem, aliás, o primeiro dia da semana já surge no eixo do X e de uma forma mais visível. Portanto, este gráfico pode agora ser melhor visualizado. E assim termina este vídeo. Obrigado.